Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal da Skyfire. Hoje nós vamos apresentar o detector óptico de fumaça DFE Skyfire, que é esse equipamento aqui, nosso novo modelo de detector que vem aí substituir aquele modelo antigo que vocês já estão acostumados. É um detector totalmente repensado, repaginado, com um design novo, um design moderno e com algumas novas funções que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. E a gente queria mostrar primeiro como a cara dele mudou, né? Mudou a cor, agora é um detector branco, com um novo acabamento mais brilhoso e muito mais moderno também, fora as novas funções que ele vem apresentar para o nosso sistema. O DFE Skyfire ele é um detector óptico de fumaça, então o princípio de ativação do equipamento é a fumaça. Ele possui uma câmara interna com um sensor infravermelho que fica constantemente detectando se o feixe dele está sendo interrompido ou não. E o que pode interromper esse feixe? A principal coisa que interrompe esse feixe é a fumaça, mas também há outros tipos de partículas que podem interromper esse feixe, partículas em suspensão, algumas névoas. Então, em alguns locais, não é recomendada a utilização desse detector pontual de fumaça e é necessário lançar mão de outros tipos de detecção. Entre as características do detector de fumaça DFE Skyfire, uma das principais características que ele também compartilha com a sua versão anterior é conseguir detectar a fumaça com uma velocidade de ar de até 5 metros por segundo. Até 5 metros por segundo o detector consegue detectar. Se passar desse detector, novamente é necessário lançar mão de uma outra solução de detecção. O detector de fumaça DFE Skyfire, como um detector pontual, ele deve ser instalado num local conforme é colocado na norma. A norma que nós seguimos aqui para projetos de detecção e alarme de incêndio é a 17240, da ABNT-NBR. Essa norma diz que todo detector pontual de fumaça deve ser colocado no teto ou na parede, com uma distância do solo de até 8 metros, não superior a isso. Também é necessário ter sempre a noção do raio de detecção dele. A norma permite que um detector de fumaça possa detectar proteger um raio de até 6,3 metros, então como um raio circular. Qualquer quadrado ou outra forma geométrica que esteja inscrito dentro desse raio vai estar sendo coberta pelo detector de fumaça. Isso dá também uma área máxima de cobertura de até 81 metros quadrados. É importante que tanto no projeto, quanto no comissionamento e na instalação, esse ponto seja observado. O detector de fumaça DFE Skyfire ele é composto de duas peças. Nós temos o detector e a base. Vocês podem ver aqui. Diferente já da base do detector antigo que nós utilizávamos, essa nova base já possui 4 conexões. No entanto, o detector continua sendo instalado com apenas 2 fios. Então, para que servem essas 4 conexões? Conforme vocês podem ver aqui. Ele continua sendo alimentado por 2 fios, no caso no 1 e no 3, na base, sendo o 1 negativo e o 3 positivo, onde você vai colocar o laço que vai para fazer o detector comunicar com a central, uma tensão de 24 volts em corrente contínua, e diferente do seu antecessor, ele já tem que ser polarizado. Então, se o detector anterior não tinha polaridade, esse é importante você observar a polaridade na instalação dele. Ele também tem duas saídas aqui. Essas duas saídas são saídas que servem para você fazer a instalação do LED remoto. É um LED que, quando instalado o detector no forro, por exemplo, você pode colocar esse LED, instalá-lo aqui e colocar ele abaixo do forro para que no corredor ou onde quer que a pessoa esteja, ela possa ver que o detector foi ativado, já que ele vai estar dentro do forro e não vai estar dentro do campo de visão. Também é importante salientar que na conexão entre o detector e a base, nós temos aqui um chanfro que sinaliza o correto encaixe do detector. Caso o detector tente ser encaixado em outra posição,
não será possível. Então ele tem uma posição correta de encaixe. É necessário alinhar o chanfro da base com o chanfro do próprio detector. E como que deve ser feito a instalação desse detector em campo? Como sempre, por mais que o detector tenha mudado, a norma não se alterou. Nesse sentido, é importante que, para fazer a instalação do detector, que seja utilizado um cabo blindado, como este modelo aqui, um cabo de 2 vias, com a bitola de 1,5, que está utilizando aqui garfos como terminações e que tem também o dreno, que tem também a sua blindagem eletromagnética. Agora vamos fazer um exemplo de instalação do detector, da base do detector, utilizando o cabo blindado. Então, como nós já olhamos antes, o detector ele tem uma polaridade, sendo o 1 negativo e o 3 positivo. Então, para instalá-lo, nós vamos utilizar uma chave de fenda fina ou também uma chave Phillips, desde que ela seja inferior ao tamanho aqui dos buracos e seja compatível com os parafusos. Você pega o cabo blindado, coloca na parte de baixo. Aqui eu vou fazer com exemplo utilizando o cabo blindado para apenas uma conexão ou uma terminação. Caso seja necessário continuar o laço para um próximo dispositivo, recomendamos que na hora de crimpar aqui o terminal, a terminação de garfo, você coloca os 2 cabos já emendados e crimpe. Então vamos instalar aqui primeiro o negativo. Você vem aqui com a chave de fenda, abre o parafuso, faz a instalação do garfinho. E depois fecha o parafuso. E do outro lado, a mesma coisa. Você vem, abre o parafuso, posiciona o segundo conector, no caso o 3, que é o conector positivo. Posiciona o segundo conector, às vezes abre um pouco mais o parafuso e fecha novamente. Pronto, a base está instalada com o cabo blindado. Depois de feita essa instalação, só precisa encaixar o detector, respeitando a posição do chanfro, e está instalado. Como o detector DFE Skyfire é um equipamento endereçável, ele precisa ser endereçado para que se comunique propriamente com a central de alarme de incêndio. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui nosso programador de endereços. É uma nova versão do programador de endereços com as mesmas funções do anterior, no entanto, nós temos a nova base. Mas o equipamento não deixa de ter a entrada para o cabo que permita você utilizá-lo também com o detector anterior e a base anterior. Da mesma forma, nós vamos ligar o programador, depois nós vamos pegar o detector e da mesma forma encaixá-lo respeitando aqui o chanfro. No caso que está para baixo, vou posicionar o chanfro do detector para baixo e vou fazer a conexão do detector na base. Feita a conexão do detector na base, eu vou colocar o endereço. Nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, o endereço 5. Apertar o W.A e aí no canto superior direito nós vamos ter aqui o OK. E agora o nosso detector está endereçado. Com o detector endereçado, nós podemos retirá-lo do programador, não se esqueça de desligá-lo para que não acabe a bateria e fazer a instalação do detector na base. Novamente, observando onde está a posição do chanfro para fazer o encaixe do detector. E com ele instalado, nós vamos agora poder registrá-lo na central. Com um detector devidamente endereçado com o endereço de 1 até 250 e conectado na base com o laço conectado na central, nós vamos fazer o registro dele, apertando o botão menu, entrando com a senha 3, 4, 20, 9, 4 e depois indo aqui na opção 2, registrar.
e depois na opção 1, registrar dispositivos. A central vai percorrer todo o laço instalado e vai registrar que há esse equipamento dentro do laço e guardar o endereço dele na memória. Vamos aguardar ela varrer todo o laço até os 250 dispositivos e depois nós vamos verificar se ela encontrou o equipamento que nós endereçamos nesse caso como o equipamento 5. Após finalizar o processo de varredura do laço, nós podemos sair e olhar na opção 3 visualizar se nosso equipamento foi encontrado. Neste caso, nós vemos aqui que no laço 1 nós temos um dispositivo, o dispositivo de endereço 5, que é um detector de fumaça. Depois de instalado e devidamente registrado na central, nós já podemos testar nosso dispositivo. Nosso detector está devidamente instalado e funcionando, pronto para proteger o patrimônio e as vidas. E é isso. A Skyfire agradece a sua confiança e a sua fidelidade para com o nosso equipamento. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco nos nossos canais e sempre fique ligado aqui no nosso canal do YouTube e no Instagram para saber mais dos nossos dispositivos.